Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, antes de começarmos, nos ligou aqui o Wilson José dos Santos, de Eldorado, em Mato Grosso, que pediu a você o seguinte: o radialista Antônio Carlos, que militou em São Paulo nos anos 80, 87, acho que na Rádio Nacional, aonde anda? Posso pesquisar, não sei agora de cabeça o paradeiro desse radialista, mas vamos procurar saber e a gente passa a resposta aí para o internauta ouvinte aí que fez a pergunta. Passa para ele que ele é lá de Mato Grosso, disse que gosta muito do programa, gosta muito da sua participação. Muito obrigado, agradeço, espero já na próxima semana ter uma resposta. Morreu ligeirinho, é? Notícia triste dessa semana, uma das, né, daqui a pouquinho tem uma outra, mas a notícia triste do rádio esportivo dessa semana foi a morte do Eduardo Luiz, mais conhecido como Ligeirinho, vítima de um infarto, que morreu na segunda-feira, dia 10. Ele estava se dirigindo para a sua residência no município de Atibaia quando foi vitimado. Ele estava dirigindo o carro, estava sua família, estavam seus filhos também, porque ele tinha um sítio aqui em uma outra localidade da Grande São Paulo. Ele estava dirigindo, começou a passar mal, achou que dava para segurar, só que depois em um determinado momento parou, foi atendido, mas não resistiu. Ele foi repórter esportivo em emissoras como as rádios Bandeirantes, Gazeta e Record, e nos últimos anos prestou serviços à equipe líder do Alexandre Barros, que está hoje na Tropical FM, mas antes passou por emissoras como a Tupi e a Capital. Recentemente ele foi promovido a comentarista e a sua última transmissão aconteceu no último domingo, na partida Cruzeiro 3, Palmeiras 1, ao lado do narrador Hélio Caldini e do repórter Guto Ablas. E na terça-feira, o programa de esportes Tropical Esporte Clube, produzido pela equipe líder para a Rádio Tropical, foi todo dedicado ao repórter Eduardo Luiz, que como a gente já falou, morreu. Comandado por Amir Neto, o programa contou com depoimentos de seus companheiros, e logo no começo o comandante da equipe, Alexandre Barros, entrou pelo telefone, e outros integrantes depois deram seus depoimentos do estúdio. Eu queria destacar dois aqui. O primeiro é o do Paulo Sodati, que trabalhou também no último sábado ao lado do Ligeirinho. Ele disse que o colega decidiu trocar a função de repórter pela de comentarista por ele não concordar com as atuais restrições impostas ao trabalho de reportagem nos campos de futebol. Então, não sei se vocês sabem, mas hoje os repórteres de rádio não têm extremas limitações para poder trabalhar. Eles não podem fazer entrevistas durante o intervalo da partida, apenas no final. Então, a função é uma função que está cada vez mais esvaziada, e isso deixou o Ligeirinho muito triste, tanto que ele pediu para ser comentarista. E depois o apresentador Otávio Muniz se disse feliz por ter dado a ele o slogan "o comentarista que veio da beira do campo", e depois reclamou do tratamento que é dado a profissionais que adquirem cabelos brancos, destacando o fato de que Alexandre foi o único a dar emprego ao Ligeirinho nos últimos tempos. E o Muniz terminou pedindo ainda que os responsáveis pelas redações de rádio, jornal, TV, internet, olhem para as pessoas que ultrapassam 50 anos, pois elas precisam trabalhar. Então são essas duas manifestações. Eu mandei um áudio aí para a gente relembrar um pouquinho a voz do Ligeirinho. É uma partida do Corinthians contra a Universidade do Chile, agora válida pela Sul-Americana 2017. Ele ainda era repórter. Não sei se o João consegue rodar para nós. Consigo, sim. Fica tranquilo. Um minutinho. Aí vai entrar a primeira narração do Hélio Caldino, e depois a voz do Ligeirinho. Rodriguinho bateu direto pro gol, a bola vai entrando, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Corinthians! Adivinha quem tira o zero do placar no Estádio Nacional em Santiago do Chile? O homem que arrebentou com a Ponte Preta em Campinas. É um jogador de muita técnica no time do Corinthians. Rodriguinho
fez o limpa, bateu de pé esquerdo, sem chance pro goleiro Johnny Herrera. Rodriguinho, mais um dele, o 6º gol dele com a camisa do Corinthians na temporada, Hélio. Coringão desceu, Coringão perdeu, voltou para o Jojo, cruzou, lançamento feito, buscou agora para Jadson, vai bater para cima do gol, levantou para cima do gol, olha o gol! Olha o gol! Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol! Adivinha! Sai, Corinthians! Adivinha quem faz o segundo gol do timão do Parque São Jorge? Jadson! Uma bola batida de Jojo, deixou a bola passar, voltando para Rodriguinho, sobrou para Jadson, limpo na cara do goleiro Johnny Herrera, meteu de perna esquerda, a bola entrou no outro canto, marcando o segundo gol da equipe corintiana. Jadson, eram passados 11 minutos de partida, etapa complementar de espetáculo. Jadson é o nome da fera, esta não deu, Herrera, repito eu, eram passados 11 minutos de partida, etapa complementar de espetáculo, amplia o marcador, fica mais fácil para o Corinthians, mais difícil para a Laú. Agora 2 para o Corinthians, o mesmo placar de Itaquera, 0 para a Laú. Alô, Ligeiro! Olha, Hélio, amigos da Tropical FM, torcedor do Corinthians, que jogada do jogo. Ele fez o pivô para Rodriguinho do outro lado. Outra vez Rodriguinho, implacável com o corintiano. Deu um toque para Jadson como se fosse centroavante. Na hora que o zagueiro veio, ele meteu o pé direito nela. Faz o segundo do Corinthians. Sabe quando a LDU vai tirar vantagem, Hélio? Na Páscoa do ano passado. Aí, né, velho? Aí, né, velho? Alô, Tony Almadi! Tony Almadi só fica rindo. O Ligeiro fala, faz as... É isso aí, ô Rodney. A gente relembrou o Ligeirinho em atuação ainda como repórter de campo. Pouco tempo depois ele iria passar a ser comentarista. Ele foi homenageado com 1 minuto de silêncio antes da partida Corinthians e Palmeiras na última quarta. E ontem também 1 minuto de silêncio também em homenagem a ele na partida entre São Paulo e Atlético Goianiense. Ele que era corintiano, mas aí um dado curioso. Ele fez durante algum tempo um programa na Rádio Trianon, AM 740 aqui de São Paulo, dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Então, a gente vê aí que o Ligeirinho era um camarada que tinha um bom trânsito aí em todas as torcidas. A nossa tristeza e o apoio e o nosso desejo de apoio aos familiares aí devido a esta grande perda do ponto de vista familiar e para nós aqui do Rádio Esportivo brasileiro. Flávio Oscar, você... Rodney, querido, bom dia. Diga, Flávio Oscar. Então, quanto à pergunta do nosso querido Wilson sobre o Antônio Carlos, eu achei aqui. Peraí, seu computador acho que está muito alto, está dando reverberação. Não, o computador não é. Então é o Fufunha aqui. É o Fufunha que é uma besta, não se preocupe. É o Fufunha que é um retardado mental. Ah, mas deixa assim, eu gosto de reverb. Eu também, Corinthians! Fala, Flávio. Então, Rodney, o querido Wilson, achei aqui para você, Antônio Carlos da Costa. Ele nasceu em 37, radialista, né? Como todo mundo já sabe. Antônio Carlos começou sua carreira fazendo um teste na Rádio Nacional lá no final dos anos 50. Foi reprovado 8 vezes. Rádio Nacional de São Paulo, né? Rádio Nacional de São Paulo. De São Paulo, né? isso. Depois de 100 kHz. Isso, depois da 9ª tentativa foi aprovado. Depois trabalhou na Rádio Tupi, na TV Tupi, em 87, na Rádio Globo, até 28 de abril de 2017. Hoje, ele não está mais em rádio, pelo que eu saiba, né? Foi o último trabalho dele. Mas ele está inativa. Diz que está fazendo como é que é? Propaganda do supermercado Guanabara. Olha que absurdo. Ah, mas peraí, então esse Antônio Carlos é o do Rio, não é? Oi? Esse Antônio Carlos é do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, acho que é. Ah, se for Antônio Carlos... Não, já me falou, era Antônio Carlos da Rádio Nacional. Eu imagino que seja algum profissional. Eu acho que é outro profissional. Da Rádio Nacional aqui em São Paulo. Eu não sei se é nacional de São Paulo, mas aqui está escrito que ele fez o teste. Se for Antônio Carlos do Rio de Janeiro, ele está na Super Rádio Tupi. Então, ele está lá, ele nasceu no Rio de Janeiro, 9 de junho de 37. Não é esse. Um minuto. E ele fez o teste na Nacional no final dos anos 50. Agora, se é o mesmo, eu não sei. Não, é outro. Deve ser outro. Ele está falando Pode ser outro, não conheço outro. Ele está falando do Antônio Carlos de São Paulo. De São Paulo, não conheço outro.
É a Rádio Cultura, hein, Vamos Rodney? lá. Eu acho que eu lembro desse Antônio Carlos, acho que ele fazia um programa na Rádio Globo aqui em São Paulo, no começo da noite. Eu vou pesquisar um pouquinho mais aí, a gente vai passa fundo. uma resposta mais fidedigna aí pro ouvinte. A Rádio Cultura de São Paulo, então, está comemorando 40 anos no ar, né? Eu vi essa notícia no blog Rádio Base Urgente, do Marco Antônio Ribeiro, o grande mala. Unindo informação e boa música, a Rádio Cultura FM 103,3 leva seu público diariamente nos últimos 40 anos uma programação de qualidade. No ar desde o dia 11 de junho de 1977, é considerada a mais importante emissora dedicada à música erudita do Brasil. Seus arquivos abrigam gravações importantes de orquestras do Brasil e do mundo, além de especiais que ao longo dos anos foram produzidos com grandes nomes da música erudita nacional e internacional. Atualmente a Cultura FM tem um alcance de mais de 200 mil ouvintes na capital paulista e região metropolitana. É a única rádio com programação voltada predominantemente para a música de concerto, e entre seus apresentadores e comentaristas destacam-se os mais importantes nomes da música e da crítica do país. Entre eles os maestros João Carlos Martins, Júlio Medalha, Diogo Pacheco, Jamil Maluf, os pianistas Marcelo Bratic, Gilberto Tinetti e outros. Entre outros importantes músicos, poetas, cronistas e críticos musicais. Foi dirigida nos primeiros anos pelo ator Sérgio Viotti, que estabeleceu um estilo de programação no padrão das grandes emissoras europeias da época. E segundo José Roberto Walker, atual diretor da Cultura FM, a emissora mantém um público cativo e atrai cada vez mais jovens, especialmente aqueles que se dedicam à música. Então tá aí a grande dica, então, e as nossas felicitações à Fundação Padre Anchieta por manter no ar aí, apesar das crises que a Fundação vive, a Rádio Cultura AM e a Rádio Cultura FM, melhor dizendo, que é uma das peças de resistência aí da música clássica, da música erudita aqui no Brasil. Eu acho que se existirem outras rádios, são poucas e devem contar nos dedos de pelo menos uma mão. Qual é a curiosidade? Vascar, você gosta da Cultura FM? Eu não, hoje não. Por quê? Não, porque só toca música clássica, né? Que eu Ah, saiba. sim, mas você não gosta de música clássica pelo menos para relaxar? Porque assim, eu sei que tem... De vez em quando eu gosto. Conversa, para relaxar de ele... vez em quando eu gosto de ouvir, sim. Conversa, para relaxar sim. ele De ouve vez em quando é Metal bom. Guru. Metal Guru. É. Porque assim, eu sei que tem... Eu conheço casos, assim, por exemplo, de artistas de heavy metal. É o Flávio. Sim, mas aí eles vão ouvir música clássica pra relaxar. Mas não, o Flávio cara, relaxa se eu não me ouvindo engano, rock. o cara do Judas Priest era assim, ele ouvia Bach. Mas ele é Judas, o Flávio não, Não, é. mas eu gosto. Alô? O Milton Neves também Oi. é um camarada Eu tô que te ouvindo gosta bem. bastante Tô te ouvindo bem, da tô te cultura ouvindo bem, chilena. deixa de frescura. Não, mas de vez em quando música clássica eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir Jesus, Erguida dos Homens, sabe coisa assim? Isso eu os gosto. mais básicos, né? Isso, o basicão de Os sempre. da música clássica, né? Eu gosto muito. Gosto, por exemplo, do. Como é que é o nome da outra lá? Esqueci o nome agora, não vou lembrar o nome. É o agora, seguinte, mas Fofunha. Bolero de Ravel também gosto. Eu gosto da cavalgada das Valquírias. Você depois faz o seguinte, pega uma corda, vamos amarrar o Flávio, o fone de ouvido no bicho, as duas mãos amarradas e música clássica 20 horas na orelha do infeliz. João, a gente podia fazer o seguinte, né? Já que existem emissoras que estão mudando o perfil, a gente podia colocar 24 horas de música clássica na Showtime. O que você acha? Seria legal. Minha filha, por exemplo, ela gosta de música clássica, mas piano. Ela gosta que tenha piano. Adora. Bom, curiosidade. Qual é? A curiosidade é que eu tenho aqui as 5 primeiras rádios em audiência da pesquisa do Ibope em Goiânia. Deve ser tudo sertanejo. Não, pior que não. Eu vou passar para você. Tem rádio jovens e tem rádio... uma rádio de orientação gospel. Então, Bom, rádio jovem é que toca Anitta, toca essas coisas. Sim. Não o conceito de jovem hoje não é o mesmo conceito de 30 anos passados. Mas vamos lá. A primeira colocada é a rádio 99,5 FM. Essa é uma rádio de orientação jovem com 17,05% de audiência. Isso é a pesquisa do Ibope no período de abril a junho de 2017. Essa emissora, ela é ligada ao mesmo grupo que tem a concessão do SBT. Na verdade, é afiliado do SBT na região de Goiânia. A TV Serra Dourada, essa rádio já se chamou Rádio Serra Dourada FM e agora ela usa o nome de 99,5. Depois nós temos a Terra FM. Essa Terra FM que por muitos anos liderou a audiência em Goiânia e foi ultrapassada aí pela 99,5, essa Terra que é de fato uma rádio sertaneja.
Na terceira colocação, a Terra FM tem 9,46%. A terceira colocação, nós temos a Rádio Paz FM, 89,5%, com 8,95% da audiência. A Paz FM é uma rádio de orientação gospel. Depois nós temos aí duas jovens na quarta e na quinta colocação. Na quarta, a Positiva FM 98,9 com 7,64 e a Interativa 94,9 com 5,05. Essas informações estão no blog do Álvaro Maia. Então aí você teve um panorama, uma curiosidade aí dos números de audiência lá no município de Goiânia, lá no centro-oeste do Brasil. Bom, já que está nessa, ranking da AM em São Paulo. Bom, como a gente falou aqui na semana passada, foi destacado por Anderson Schennett, do rádio, bastidores do rádio, tudo quanto é site e portal sobre rádio, a Rádio Capital assume a liderança, segundo Adriano Barbiero, o que já era previsto, acabou se confirmando nessa mais recente pesquisa, com as mudanças na programação da Rádio Globo, que passou também a transmitir em FM, a popular Rádio Capital assumiu o primeiro lugar após aproximadamente 27 anos de liderança da Rádio Globo. Frisa aqui o Adriano Barbiero. É importante afirmar que, na verdade, a Rádio Capital já era primeiro lugar de audiência em inúmeros horários, em diversos horários. Um deles era o do Eli Correia, o Que Saudade de Você, mas agora assumiu definitivamente o ranking geral. Na faixa das 5 às 24 horas, a Rádio Capital soma em média 85.836 ouvintes por minuto. E a Rádio Globo tem 85.744. Esse é o período das 5 também não é nada, né? Cento e poucos ouvintes. A diferença é pouca, como lembra aqui o Adriano Barbiero, mas deverá aumentar nos próximos meses. As jornalísticas Jovem Pan e terceiro colocado e Bandeirantes na quarta colocação aparecem na sequência geral. E já a musical Rádio Record aparece sem alterações na quinta colocação. A novidade positiva no trimestre é o aumento da audiência da Super Rádio, que passou do oitavo para sexto colocado. Aí também apresentaram quedas as rádios Terra AM, que estava em sexto e foi para sétimo, e a Rádio 9 de Julho, que estava na sétima e caiu bem, ocupando agora a nona colocação. Então ficou assim, do primeiro ao 15º. Rádio Capital na primeira colocação, Globo na segunda, Jovem Pan na terceira, Bandeirantes na quarta, Record na quinta, Super Rádio na sexta, Terra FM na sétima, Imaculada Conceição na oitava, Rádio 9 de Julho na nona, décima é a CBN, 11ª a Rádio Morada do Sol, 11ª colocada Metropolitana, 13ª Rádio Gazeta, 14ª Nacional Gospel e 15ª Rede Boa Nova de Rádio. Então tá aí o panorama geral da audiência da Grande São Paulo. Continuando, audiência da FM no Rio. Bom, agora dados aqui do Tudo Rádio, né? Só um minutinho, João. Tá. Perdão, é que essa semana eu peguei uma gripe, mas eu estou me livrando dela e aos pouquinhos, mas ainda assim existem alguns reflexos. Bom, vamos lá. No Rio de Janeiro, a audiência do FM no Rio de Janeiro, o top 3 ficou inalterado. Então, segundo aqui os nossos amigos, né, grande abraço ao Daniel, a Rádio Melodia, a 97,5, FM O Dia, 100,5, é a JB FM 99,9 e continuam donas das primeiras colocações nos principais períodos da medição geral do FM Carioca. As duas primeiras, a Melodia e o Dia, continuam com as maiores médias de ouvintes por minuto do país, com as duas acima dos 212 mil ouvintes por minuto no período das 5 à meia-noite. Elas estão isoladas nas suas respectivas colocações nos principais períodos da medição. A Rádio Tupi continua sendo o principal destaque da pesquisa quando o assunto é evolução. Desde o término do período de greves da emissora, a Super Rádio Tupi tem apresentado fortes avanços em suas médias de audiência e o atual resultado significa a maior marca já alcançada pela Rádio FM que participa do mercado desde 2009. Então ela já supera a marca de 150 mil ouvintes por minuto. Outra emissora que ignorou a tendência de queda do meio FM carioca foi a 93 FM, 93,3, uma rádio gospel que apresentou mais um avanço em sua média de audiência. Então ela está na quinta colocação de forma isolada. Outros destaques aqui da pesquisa: a Sul América Paradiso continua apresentando uma sequência de resultados positivos no Rio de Janeiro.
a emissora viu a sua média ser ampliada novamente, consolidando assim a 8ª colocação. À frente da Sul América Paradiso estão a Globo FM, que é a 6ª colocação, e a Mix 102,1, que é a 7ª na geral e a primeira no segmento Jovem Pop. Então, um detalhe interessante, a Mix FM reina absoluta no segmento Jovem Pop, lembrando, é claro, como a gente já falou, que o segmento jovem hoje é muito diferente do segmento jovem de 30, 40 anos. A JB toca o que, Flávio? A JB toca flashbacks, tá. Toca flashbacks de qualidade. Então, e a JB que ainda pertence ao grupo JB, né? Então é uma das poucas mídias aí do grupo que sobrevive, né? O Jornal do Brasil ainda existe só na internet, mas só que a marca foi arrendada para um outro grupo. Até se cogitou a volta do Jornal do Brasil no impresso, mas esse assunto não evoluiu. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Voltando aqui. Rádio Mania FM é uma das novidades do ranking. Também é outra rádio que está no top 10 e não ignorou tendências de queda. Ela se aproximou da Fanática FM no 104,5 e as emissoras são concorrentes diretas no Rio de Janeiro. Só um minutinho. Perdão. A Band News FM 90,3, emissora jornalística que vive uma transição de canal, antes estava em 94,9, segue próxima do top 10. E bem à frente aí da CBN, lembrando que realmente ainda continua o velho problema aí do Sistema Globo de rádio. A CBN que perde para uma concorrente direta na casa do Grupo Globo. Então é uma coisa que ainda não conseguiu se resolver lá no rádio do Rio de Janeiro. Então, mesmo com todas as alterações, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. A Transamérica é uma outra rádio que continua com sequência positiva no Rio de Janeiro, marcando a melhor marca aí de audiência em relação aos índices obtidos por ela nos últimos anos. Está próxima do top 10 e ela é seguida pela sua rádio, não a sua rádio, a sua outra rádio, a rádio que você ama odiar, João, que é Antena 1 FM. Ela está estável no ranking, ou seja, ignorou a oscilação negativa do meio FM carioca. Deixa eu registrar então a participação do Marcelo de Sena, sempre tradicional aqui. Ele diz que já está conectado e ele ele acha que eu deveria falar também da audiência, não só de São Paulo e Rio de Janeiro, mas de outras cidades. Mas o Marcelo de Sena não deve ter ouvido, eu falei de Goiânia agora há pouco, né? É que ele chegou atrasado, estava dormindo, ficou na balada até na madrugada, essas coisas. Estava na balada lá, então, mas a gente só falou aqui de Goiânia. E ele está perguntando se eu não vou mandar alô ao Renner Lopes, grande alô ao Renner Lopes de Brasília, grande parceiro. E ele diz aqui que está vendo com algumas rádios pelo Brasil qual delas vai se interessar pelos direitos da Copa do Mundo na Rússia. Lembrando que a Copa está chegando logo, né? Logo ali, né? A gente já passou pela Copa das Confederações e daqui a pouquinho a gente já está vivendo aí toda a emoção da Copa da Rússia, para a qual o Brasil já está classificado. Bom, mais uma morte. Pois é, mais uma notícia triste. Morreu na manhã da última quinta-feira, dia 13 de junho, o radialista Ramiro Gregório da Silva. Ele tinha 81 anos e estava no hospital da Unimed em Joinville. Natural de Pomerode, quando o município ainda pertencia a Blumenau, ele tinha atuação forte em rádios de todo o estado. Seu último projeto foi a implantação da rádio educativa Joinville Cultural, um sonho antigo de ter uma emissora de rádio mantida pelo órgão público responsável pela cultura da cidade. Ele era casado desde 1956 com Lola Rossi da Silva, com quem teve 2 filhas. O Ramiro, esse Ramiro Gregório da Silva não é um nome muito conhecido aqui do eixo Rio-São Paulo, mas ele implantou diversas rádios na região de Santa Catarina, então por isso que ele é um nome forte lá. Nos anos 1960 e 70 fez da Rádio Cultura M uma das mais modernas do país, com o respaldo da Fundação Tupi, contratava famosos radialistas de São Paulo e contava com equipamentos iguais das principais rádios do mundo. Durante sua gestão na Rádio Cultura, que durou mais de 30 anos, ele sempre privilegiou o jornalismo e as coberturas esportivas da cidade. Depois fundou uma emissora FM em Barra Velha e ele apresentava à noite programa de variedades na Rádio Colom 89,5. Ele estava afastado do rádio, ele morreu devido a complicações do mal de Alzheimer, doença que o mantinha a maioria do tempo em seu apartamento no centro da cidade. Foi diretor da ACAET, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, e também integrou a diretoria da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras
de rádio e televisão. Então está aí mais um registro, a morte do Ramiro Gregório da Silva. Agora, ô Rodney, que rádio é essa super notícia, hein? É a primeira vez que eu ouço falar nela. O Flávio também fez uma cara de espanto aqui. Mas então Que diabo é isso? Hã? Que diabo é isso de super notícia? Pois é, mas então você não deve lembrar que nós já falamos dela aqui, é uma rádio que ela é ligada à mesma editora que publica o jornal O Tempo e o portal O Tempo lá em Belo Horizonte. Ela estreou sua programação, uma nova programação jornalística no mês passado, e ela está completando agora um mês de vida, já com uma programação jornalística plenamente consolidada, uma tentativa aí de fazer frente ao grande sucesso da rádio Itatiaia em Belo Horizonte, que é a primeira nesse segmento esporte, notícias, e ela é uma emissora também que pretende agora, com a programação jornalística já está implantada, a grade já está no ar, já está certinho. Agora o próximo passo é colocar a programação esportiva, as transmissões de futebol. Ela já conta aí com uma grande equipe, já existe o esporte em alguns programas localizados, mas ainda não aconteceram as transmissões das principais partidas da dupla Atlético e Cruzeiro. Então, a partir do momento em que isso acontecer, a ideia é que a rádio caia ainda mais no gosto popular. Então, a Rádio Super Notícia completou agora um mês de funcionamento, a concessão já existia, era uma emissora eminentemente musical, fizeram essa alteração, colocaram o nome de Super Notícia, que é um nome de um dos jornais aí populares, né? Aqueles jornais que são vendidos por R$1,50. É um jornal tipo aqui em São Paulo seria do tipo do Agora, do Extra, claro que sem a parte das manchetes sensacionais do Extra, mas é um jornal de orientação mais popular. Então, essa emissora está no ar com o mesmo nome do jornal e vamos ver o que vai acontecer. Ele já completou um mês de operação e a tendência agora é que a programação se consolide ainda mais. Web Rádio quase perdeu equipamentos, né? Pois é, vocês devem ter visto, né, no último sábado, nós tivemos um grande conflito aí entre torcedores no estádio de São Januário após a partida entre Vasco e Flamengo, uma partida que o Vasco acabou perdendo para o seu principal rival pelo placar de 1-0. Então nós tivemos tumulto, bombas de gás lacrimogênio, gente sendo agredida no estádio, e depois fora do estádio nós tivemos uma morte aí, um torcedor do Vasco foi morto a tiros, ainda não se sabe por quem, e pelo jeito não vai se saber, porque essas coisas não há muito interesse em se apurar. Mas uma das rádios aí que estava fazendo a cobertura dessa partida quase perdeu seus equipamentos. Os funcionários da rádio online Frequência Máxima viveram momentos de pânico no último sábado em São Januário, quando a torcida do Vasco iniciou uma cena de guerra durante a derrota para o Flamengo pelo placar de 1-0. Um vídeo postado nas redes sociais do canal mostra os jornalistas os jornalistas que estavam trabalhando na transmissão sendo hostilizados com objetos atirados nele. E no fim do vídeo, o equipamento da rádio, mesa de áudio e computador, parece ser arrancado. Na postagem, entretanto, eles afirmam que conseguiram recuperar o material. Então, abre aspas aqui. Arremessaram uma lata na minha testa, foi quando eu caí no chão e acabei machucando o dedo. Ali mesmo eu fiquei procurando uma proteção, totalmente coagido. Tentaram puxar os nossos equipamentos, mas nós conseguimos recuperar. Ainda continuei no ar fazendo a transmissão deitado no chão. Porém, tivemos que abandonar, disse o narrador Emanuel Santana, nesse depoimento que foi publicado aí na página da Web Rádio Frequência Máxima. É uma pena, fica aqui a nossa solidariedade também, e eu também como gestor de uma rádio, Web Rádio de Esportes, né? A Prêmio Esportes, é um assunto que me interessa, é um assunto que me preocupa bastante, até porque eu também vou a estádios de futebol. Graças a Deus, aqui em São Paulo, nós ainda não temos problemas desse tipo, tá? Ontem, na quarta-feira, nós tivemos lá no estádio do Palmeiras, o Palmeiras acabou perdendo, mas o comportamento da torcida nesse ponto, após a derrota, claro, estava todo mundo chateado, todo mundo bronqueado, mas não houve nenhum problema relacionado com a imprensa, pelo menos não que eu saiba, mas só mataram, não teriam aparecido. Só mataram um cara a facada na rua. Coisa normal. Foi perto do meu campo. Coisa normal. Mas eu estou falando de uma questão de hostilidades contra a imprensa, porque na hora da derrota, né, todo mundo acha que a culpa é da imprensa, né? Como se a imprensa entrasse em campo, jogasse bola,
O pessoal muitas vezes reclama que a imprensa também inventa notícia. Mal sabem eles que muitas notícias vêm dos próprios jogadores, próprias comissões técnicas, enfim. É uma coisa que não pode acontecer. A SERJ, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, já publicou uma nota se manifestando. E como resultado prático, não só dessa situação pela qual passou a Web Rádio, mas uma medida que foi tomada depois dos conflitos lá em São Januário, foi que o estádio está interditado e o Vasco vai ter que jogar em outro lugar. O Flávio concorda comigo, não tem solução, tem que acabar com torcida organizada. A torcida organizada hoje, segundo o Ministério Público, está dominada pelo crime organizado, chamado PCC. Então tem que acabar com essa história de torcida organizada, tem que terminar com isso. Não tem esse negócio de levar bandeira para o estádio, de camiseta ou de aba 4. Tem que acabar com isso, porque não pode continuar do jeito que está. A imprensa sendo atacada, pessoas mortas a facadas. Isso é uma vergonha, isso é um descalabro. É só futebol, é só esporte. Que coisa vergonhosa. Olha, eu sinto nojo disso, Rodney. É verdade, é uma situação triste. E é um reflexo da sociedade, né? Se você tem uma sociedade doente, você tem um futebol, não é. Você tinha os hooligans em Londres, na Inglaterra, e lá não é uma sociedade de doente. Você tinha os alemães que faziam o diabo, foram proibidos de entrar em alguns locais. O que acontece é o seguinte, as pessoas ficam enlouquecidas com essas torcidas organizadas. Tem que acabar com isso, tem que terminar com torcida organizada. Quer assistir o seu jogo? Vai com roupa normal, vai de qualquer jeito. Flávio e eu somos de uma época que torcidas adversárias sentavam juntas. Não tinha esse tipo de problema. Mas o problema também não é só das organizadas, João. Assim, vamos supor que quando você está ao lado de pessoas que torcem pelo mesmo time que você se sente mais protegido. Independente de você ter torcida organizada ou não, às vezes torcedores comuns passam dos limites, passam do ponto. Então, não é só a torcida organizada, é o que eu falo. Eu acho que as medidas têm que ser tomadas, as medidas socioeducativas têm que ser tomadas, as medidas punitivas também. Só que independente daquilo que aconteça. E eu ainda reitero, João, o problema não é só das organizadas, o problema é da sociedade como um todo. A sociedade está doente e a gente vê reflexos disso. Mas para que você vai a um jogo de futebol para bater numa pessoa, para brigar? Perdeu, cara. Vai para casa e não reclama. E outra coisa, eu não vejo nas redes sociais pessoas normais marcando encontro para a guerra. Torcidas organizadas fazem isso, eles marcam local e hora pro combate. Isso é o fim do mundo. Sabe? Futebol é futebol, é diversão. O cara perdeu, ganhou. Pronto, espera a próxima. Pra que bater no cara, matar, sabe? Para. Sabe? Chega disso. Violência, meu. Eu acho que não tem que ter violência no futebol. E o que me preocupa, assim, como eu falei, como gestor de web rádio, eu imagino que esses equipamentos aí da frequência máxima, porque assim, vamos supor, a questão se você pega uma emissora como Globo, Nacional... Não altera nada. Não, peraí, deixa eu chegar lá. Essas emissoras, o pessoal consegue reformar os equipamentos e consegue substituí-los. Agora, uma web rádio como essa, a frequência máxima, para eles é mais difícil. Mas é mais difícil trocar um computador, é mais difícil trocar uma mesa de som, fazer a manutenção dela. Então, é justamente para esse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção também. É verdade. Bom, Albino Castro e Ricardo Melo na Trianon, deve ser horário comprado, né? Eu creio que sim, né? Porque ela é tudo comprado. Eles vão estrear agora na próxima segunda-feira o jornalístico Contraponto, que vai ao ar das 8 às 9h30 da manhã, nosso concorrente. O Ricardo Mello, ex-presidente da IBC e ex-colunista da Folha de São Paulo, vai ancorar o programa com direção de Albino Castro Filho, e participam da bancada Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, André Basbaum, e ele tem o objetivo, a atração tem o objetivo de ser arejada e progressista, e o Contraponto abordará, o nome da atração é Contraponto, e vai abordar temas de política, economia e cultura, e terá entradas ao vivo de Brasília, e o seu roteiro inclui comentários, debates e entrevistas. Então fica aí a estreia da Rádio Trianon na próxima segunda-feira. Boa sorte a todas elas.
Esse que veio do SBT, o cara conhece tudo, viu? Albino Castro? Conhece tudo, esse conhece tudo. Um abraço. Tchau, João. Até semana que vem. Bom fim de semana pra você, querido. Abraço. Igualmente.